Então, voltamos aqui com saúde e vida, esse assunto que tem chamado tanta nossa atenção. Nós temos feito uma série de entrevistas, né, de bate-papos aqui no programa, e hoje estamos falando com o pessoal que faz assistência do SUS, né, Serviço de Assistência Domiciliar, o SAD, que é um serviço que vai na casa de idosos acamados e que vão muito além do oxigênio, que começou, né, só revisando a questão da necessidade de oxigênio, e foram vendo que essa assistência deveria ampliar, né? Eles devem ir mais longe, mas estão começando o projeto agora, né, o serviço, que é atenção aos idosos aqui da nossa cidade, Teresópolis, que esse programa vai ser assistido em outras cidades e pode ser um modelo, né, pode ser um exemplo aí para outros municípios. Mas agora vamos só dar um intervalinho nesse assunto e vamos falar sobre aquele profissional que cuida de quem cuida. Na verdade, a Eliane, ela tem um curso de cuidador de idosos. Ela vai falar com a gente como é que se prepara uma pessoa que vai trabalhar diretamente com o idoso, que necessita de tanta coisa, né? Precisa de um acompanhante, precisa de um profissional, você é enfermeira, inclusive, e você também é formada em gerontologia. Isso. Que eu descobri há pouco tempo o que é. A gente também realmente não tem essa informação nova, tem tantas coisas novas nesse setor aí de idoso, né, que eu mesma fui surpreendida com essa nova nomenclatura, nossa especialidade, né? Então, primeiro vamos começar a falar sobre o que é gerontologia. Então, a gerontologia é o estudo do envelhecimento. Ele é a partir da fisiologia social, pega a parte social e psicológica do idoso. Estudo do envelhecimento. Houve um aumento de estatística de idoso no Brasil, né, no mundo. Esse é o estudo. É o estudo do envelhecimento. É mais ou menos, basicamente isso. Eu tenho algumas uma informação, doenças que acometem os idosos. A ocupação de cuidador de idoso foi a que mais cresceu nos últimos 10 anos. São mais de 34 mil profissionais. Para ter ideia, em 2007 eram 5.263. Olha o crescimento, né? Na nossa década, né? Inclusive. Porque a pirâmide inverteu. Antigamente, o Brasil era um Brasil de jovens. De crianças jovens. De futuro. Lembra? Sim, dos anos 80, sim. É o país do futuro. Sim. Hoje em dia, não. É o país da cabeça branca. Porque houve essa inversão nessa pirâmide. Então, a base da pirâmide são os idosos. Mas, na verdade, o familiar está precisando desse cuidador também, porque o cuidador está preparado, ele não, o familiar. Então, essa tua demanda também que tem sido a procura desse público que quer fornecer esse serviço às famílias, né? Não entendi a pergunta. Não, tipo assim, a família, ela acaba contratando uma pessoa preparada, que você prepara. Sim. Ela não está preparada. Porque eu estou te dizendo que está tão rápido o negócio, que a família está assim, sem a cultura de cuidar do idoso. No Brasil mesmo, não tem a cultura do idoso. O Brasil não está preparado para receber esses idosos. Isso. Então, o que acontece? Realmente, aí eles pedem... Mas não, eu não faço essa parte. Você não faz com a família. Mas eu digo, a família contrata esse profissional. Contrata esse profissional. E esse profissional, qual tem sido a sua demanda? Como é que tem sido a procura dos cursos? Muito grande, muito grande. Que à medida que as famílias necessitam. Isso, né? Exatamente. Mas não são todos os familiares, porque o que acontece também é um número elevado, assim, em termos de financeiro. Sim. Nem todos têm essa capacidade. Acesso a um cuidador. Mas de vez em quando acho que tem um curso, não tem? Alguma coisa assim? Não é nem curso para família também? Básico? Pode. Então, eu já estava nervosa aqui, porque eu queria abordar isso. Me dá o microfone. Então, na verdade, existem já algumas instituições que estão trabalhando isso. Tá? Me parece que a Beneficência Portuguesa vai ter um curso gratuito para a família, para o cuidador familiar. Sim. Então, não é o profissional se qualificando. Sim. É porque a Eliane cuida do profissional. Isso, ela cuida do profissional para se qualificar e prestar esse serviço. Sim. Nós vamos ter esse serviço dentro da Beneficência Portuguesa, elaborado para o familiar cuidador. Ou seja, aquela filha que vai cuidar do seu pai, vai cuidar do seu avô, da sua avó, o seu filho, porque o compromisso é homem
ou mulher que tenham responsabilidade com o idoso, entendeu? Da companheira, do sobrinho, aquele que é responsável pelo idoso, né? Porque hoje a gente tem a questão financeira, alguém responsável por esse idoso que está ali acamado e necessita de cuidados. Então, ele já é aposentado, ele recebe esse benefício. Porém, os cuidados, estar junto, tocar, fazer o cuidado, a higiene, a alimentação, pôr no sol, uma atividade, fazer uma caminhada com esse idoso, ele vai ser preparado com o serviço dentro da casa. Então, esse familiar vai ser preparado, porque nossas famílias não fomos preparadas para isso. Sim, sim. Né? A grande maioria, tadinho, é idoso, vai ficar acamado na cadeirinha, quietinho lá. Esse idoso precisa ter uma vida saudável e ele precisa ter uma resposta e ter alguém da família que se comprometa com esse mundo dele. Então, esse curso vai ser elaborado e parece que o curso do SENAC também está passando por umas habilitações também para poder atender só o familiar. O familiar. Sim. Essa é a nossa realidade enquanto profissionais do SUS. Existe ainda a demanda do familiar que vai contratar o profissional para cuidar. Ele vai cuidar de alguma forma, ele trabalha, ele tem suas obrigações, ele não consegue deixar isso, e aí é onde entra o profissional. O profissional, que é a formação que ela faz e que leva esse profissional habilitado para dentro da casa para dar o suporte para a família. E é super importante ter na casa do familiar, se o familiar não pode cuidar, ter um profissional qualificado. Porque são respostas que esse idoso vai apresentar que só o profissional preparado que vai poder observar e vai conseguir fazer o que tem que ser feito. Porque é muito fácil. Eu vou contratar a fulana, que ela já está sem serviço, mas ela sabe cuidar bem de alguém, eu vou deixá-la na minha casa. Nem sempre ela vai atender a necessidade que o idoso tem. Então, é necessário, sim, a contratação de um profissional que seja qualificado. E é o trabalho que a Eliane faz e faz muito bem. Porque às vezes o profissional também, por exemplo, tem folga 2 dias da semana. Aí como é que o familiar vai se virar nesses 2 dias? Né? Não tem condições de colocar mais um cuidador. Então, ele tem que saber pelo menos o básico, né? Para poder se estruturar ali no dia a dia do idoso. Né? E como é que é essa formação, Eliane? O que a pessoa precisa ter para fazer o curso? Então, 18 anos no mínimo e ensino fundamental completo. Precisa disso. Dentro da lei 7.332. Estou falando no microfone para sair sua voz. 7.332, desculpa. Então, são 160 horas. Eu estou dentro da lei, tudo direitinho. Aí tem aula de anatomia, logo no início do curso, tem aula de legislação, que é sobre o Estatuto do Idoso, para eles ficarem cientes do que eles não podem fazer. Né? Qual o limite, né? Porque o que acontece? Quando o cuidador já está com o certificado na mão, se por um acaso ele vier a cometer algum, vamos dizer, crime, aumenta 3 vezes mais a pena dele. Olha. Então, ele tem que estar ciente do que porque a gente tem um histórico aí tão triste, né, de cuidadores que a gente vê imagens na televisão. Eu acho que isso realmente já tem mudado bastante. A gente nem tem visto, né, tantas notícias assim. Mas é porque falta o quê? Qualificação, né? Qualificação. E os familiares também exigirem essa qualificação. E consciência do próprio cuidador, né? Porque, de repente, tem a qualificação, mas não tem a consciência, não tem empatia com o idoso, né? Aí não adianta. E esse cuidador, ele tem que ter, vamos dizer, fora essa questão de 18 anos, ensino fundamental completo, ele precisa ter, que características você acha que ele tem que ter mais? Ele tem que realmente gostar de lidar com o idoso, né? Tem que ter empatia, tem que ter escuta, tem que observar, né? Tem que incluir esse idoso no âmbito familiar e social. Ele tem que estar ligado em tudo isso. Até saber como lidar com o familiar desse idoso, né? Principalmente. Porque às vezes eles vão fazer certas exigências que ele vai saber até o limite onde que pode atuar, né? Exatamente. Mas ele realmente é também treinado a observar as necessidades daquele idoso, né? Treinado a observar as necessidades. Vou contar um caso, eu estava na beneficência, que a gente tem um convênio lá, onde os meus alunos fazem. E uma senhora mal conseguia falar, ela falou assim, eu queria escutar música. Eu falei, que música você quer escutar? Aí ela falou assim, Roberto Carlos, espera só um minutinho. Igual a minha mãe. Aí eu tirei o celular, botei no YouTube, Roberto Carlos.
Eu sei que o quarto todo se mobilizou com os olhinhos, com a mãozinha. Musicoterapia. Musicoterapia. Então, quer dizer, um ato simples faz a diferença. Acho que a Sandra quer falar alguma coisa, complementar. Quero fazer uma pergunta. Esse cuidador, ele tem que estar treinado para ter o olhar dentro do ambiente familiar, né? Ele olha as necessidades do idoso, mas também olha o ambiente familiar. Se ele observa ali o maus tratos psicológico, verbal, até físico, ou o social, a parte econômica, ele também é treinado com a postura de denunciar, porque é um processo muito sério. E, às vezes, prejudica a questão física e mental do idoso quando ele vive esta realidade. Não, sim, eles são treinados para isso. Tem o Disque 100, dos Direitos Humanos, e tem o Ministério Público. Porque, senão, eles também passam a ser coniventes com aquilo. Sim. Tem essa linha tênue aí, né? Então, eles são obrigados a denunciar. Até mesmo um vizinho a fazer essa denúncia, porque agora ele já tem consciência de tudo que acontece, né? Da realidade do idoso. E você pode passar para a gente quais são as pautas desse curso? Quais são os módulos? Então, é a parte de anatomia, logo no início. Aí tem legislação, a parte de gerontologia, do estudo do envelhecimento. O que mais que tem? Desculpa. E a parte operacional mesmo. A transferência. No caso, eu não posso usar esse termo. Não posso. Aí são a parte operacional. De troca de fraldas, de banho no leito, né? Essa parte. Eu tenho uma pergunta também. Pode falar. Esse profissional, ele é preparado a observar as mudanças no paciente que indicariam uma infecção, uma mudança no estado geral, que levariam ele, talvez, para uma urgência, uma emergência? Sim. Eles são treinados, eles têm aulas também de primeiros socorros, né? E sinais vitais. Então, verificar a pressão arterial, né? Frequência cardíaca, respiratória, tudo isso. Eles são treinados para isso. Então, muito bom. E você, no caso, a pessoa tem acima de 18 anos, tem ensino fundamental completo e gostar de idoso. E quanto tempo ele pode se tornar um cuidador de idosos? Ele vai fazer o curso e ele recebe lá o diploma dele, certificado. São 3 meses o curso. E a família pode reivindicar esse certificado para saber se ele realmente concluiu, essas coisas todas, né? Por isso que existe também o certificado, né? Sim. E aí depois de quanto tempo ele pode se tornar um profissional? Então, são 3 meses o curso, são 160 horas. 160 horas. Isso. Dá em média 3 meses. Mas ele faz tipo uma prova final, alguma coisa assim? Uma avaliação? Não, tem avaliação. A avaliação na escola teórica, a parte teórica e no hospital. Sim. Eu indico os meus alunos, mas foi o que eu falei, não são todos os alunos que eu indico. Né? Porque tem muita gente ali fazendo curso para quê? Para ter um certificado. Sim. Entendeu? Então, eu indico os melhores alunos. Os mais habilitados, que têm mais... Exatamente. Se alguém... resposta, eu não trabalho com isso. Eu só faço a indicação. Então, isso eu queria também saber. Se alguém quiser também te perguntar, você pode indicar para a gente, a família, te perguntar. Você também faz esse tipo de consulta. Isso. Eu só indico. Sim. Você não é uma agência de cuidadores. Não. Isso é importante também saber, né? Então, as pessoas aqui em Teresópolis que quiserem procurar esses profissionais, eles podem pelo menos perguntar a você se você pode indicar. Pode. Apesar de você não ser agência. Mas em Teresópolis não tem agência, né? Não, parece que tem. Tem. Sim. Então, tem uma agência também que você treina para essa demanda que está do mercado. Isso. Né? Entendi. Então, nós vamos dar uma pausa mais uma vez e vamos continuar o nosso assunto, né? Que a gente tem ainda muito o que dizer ainda sobre os acamados, né? E a gente vai assistir aí uma dica de 1 minuto e daqui a pouquinho a gente volta com mais Saúde e Vida aqui na Diário TV, projeto de Portas Abertas. Olá, meu nome é Gisele Aguiar, estou aqui na Casa Vida de Agriões, nesse lugar lindo, gostoso, quentinho, que a gente faz muita coisa nessa piscina maravilhosa, sem cloro e sem sal.
Mas eu queria falar hoje sobre o bioalinhamento que a gente faz geralmente lá na Mendonça Clark, número 90, sala 609. Que é uma terapia que costuma ser uma, no máximo 2 sessões, que fala sobre a causa dos seus sintomas. Então, sabe aquele sintoma que não sai de você? Aquela dor crônica, aquele diagnóstico que você tem há anos e que você não sabe por que tem, faz um monte de exames. Então, é indicado para essa terapia. Ou até mesmo sensações, emoções. Aquilo que você sente, aquele comportamento que passou a existir de repente e você não sabe por quê. Toma remédio, faz terapias e você ainda não consegue ficar livre disso. Saber a causa, às vezes, é o primeiro passo de uma história linda, que é a sua. Todo sintoma tem uma história maravilhosa, tem uma história dolorida por detrás. E saber dela, ter consciência dela, pode ser maravilhoso para você. Um beijo grande, fica com Deus e até a próxima dica.